Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai corrigir a prova anterior da Embasa, tá bom? Para o cargo de operador de água e esgoto. Vou colocar aqui para vocês uma apresentação aqui, para vocês irem lendo comigo as questões e uma justificativa do lado de cada questão, para a gente entender melhor ainda a resposta delas. Tá bom, pessoal? E o formato das questões é certo ou errado. Nós vamos estabelecer, porque é o formato de padrão CESP, certo? E mais, o contrário vai acontecer agora em 2022. Vai ter alternativas de A a E, tá bom, pessoal? Mas, na minha opinião, o nível de dificuldade das questões da CESP e Sebrasp é muito parecida com a banca AOSP, que pede ali uma experiência. Tá bom, pessoal? Então, vamos corrigir aí essa prova anterior da Embasa para o cargo de operador de água e esgoto. Não te esquece, depois de assistir nosso vídeo, deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal para receber mais dicas sobre o concurso da Embasa 2022. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos aqui com a prova, certo? Anterior lá de 2009 da Embasa, para o cargo de operador, tá bom? Se eu não me engano, teve uma prova aí de 2017, mas eu não encontrei ela, certo? Eu vi alguns especialistas também fazendo essa prova. Eu vi a parte da resolução dela. E assim, pessoal, esse nível dessa prova de 2017 eu achei um pouco mediano para básico, tá bom? Eu acho muito difícil de cair naquele nível da prova de 2017. Mas, claro, façam ela. Se vocês quiserem que eu corrija, coloque aqui nos comentários para mim, tá bom, pessoal? Mas eu acho uma prova meio básica. Mas, para praticar conhecimento, façam a prova. Beleza, pessoal? Mas dê atenção na prova de 2009, tá bom? Que vai, com certeza, cair parecido agora em 2022. Beleza? Bora começar aqui com a questão 51. As redes de esgoto sob pressão são construídas fundamentalmente por um duto principal de pequeno diâmetro, ligado às habitações por ramais também de pequeno diâmetro. No chamado intercalado, um tanque no qual funciona uma bomba de potência de 1 a 2 HP, que pressuriza o esgoto e a transporta, sob pressão, pelo duto principal, até a zona de tratamento ou outro destino final, acerca das dimensões dos dutos a serem instalados e ligados aos ramais de habitação. Julgue o próximo item. O diâmetro do duto principal deve possuir de 50 mm e 150 mm, sendo que este duto deve ser enterrado em pequena profundidade e ligado às habitações por ramais de 25 mm a 45 mm de diâmetro. Assim, pessoal, essa questão vocês vão coletar, certo? Nas normas de instalação e projeto de rede de esgoto. Tá bom, pessoal? Sempre a instalação onde existem bombas, existe a parte de sucção e a parte de recalque. A parte de recalque sempre vai ter mais força. Por isso, é necessário a instalação de uma bomba, certo? Logo, a nossa alternativa está correta. Para vencer o desnível, nossa justificativa, é necessária a introdução de uma bomba de 1 a 2 HP. E segundo as normas construtivas do esgoto, são necessários tubos de 50 a 150 milímetros, assim como os ramais de ligação. Essa questão vocês vão responder de acordo com as normas, certo, de redes de esgoto, tá bom? Bora aqui para a nossa questão 52. A respeito da manutenção das redes de esgoto e da operação de equipamentos para desobstrução de rede de esgoto. Julgue os itens que se seguem. 52. Na manutenção dessas redes, utilize o caminhão com equipamento combinado de hidrojateamento a alta pressão e sucção a alto vácuo, com capacidade mínima de 20 metros cúbicos. Assim, pessoal, essa questão novamente está presente nas normas de rede de esgoto e água também, né? E em relação a caminhões de hidrojateamento, existem caminhões com capacidades muito menores, certo? Tem caminhões de no mínimo 6 metros cúbicos, de 8 metros cúbicos, de 10 metros cúbicos, e como diz a questão aqui, é de 20 metros cúbicos, certo? Não é o mínimo deles, porque tem caminhões muito mais baixos. Logo, a nossa alternativa está incorreta, está errada.
53. O material recolhido das redes de água e esgoto durante a manutenção deve ser transportado para uma estação de tratamento de esgoto e descarregado no canal de chegada de esgoto, antes do gradeamento do detetor de sólidos, ou levado para locais especiais licenciados para acúmulo desses resíduos. Com certeza, pessoal, pode existir aí um tratamento especializado nesses resíduos de esgoto, ou até mesmo pode ser estabelecido outro tipo de tratamento, certo? Ou seja, levado para algum aterro ou algum tipo de tratamento específico para o tipo do esgoto que foi coletado e para ser tratado, tá bom? Então a alternativa está correta. Vamos responder agora as questões 54 a 56. Acerca da análise da demanda bioquímica de oxigênio. A DBO é utilizada para medir o valor da poluição produzida pela matéria orgânica, o qual corresponde à quantidade de oxigênio não consumida pelos micro-organismos do esgoto. Não, pessoal, a nossa alternativa está incorreta essa questão, tá? Ela não está relacionada com o oxigênio não consumido. A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio que os micro-organismos consomem no corpo hídrico. Não é consumida, tá? É consumidos pelos micro-organismos que compõem a matéria orgânica. Beleza, pessoal? 55. No método das diluições sucessivas, a amostra deve ser diluída antes da incubação, colocada em um frasco adequado e incubada sob condições específicas durante um tempo apropriado. O oxigênio dissolvido deve ser medido antes e após a incubação. Essa questão ela fala muito específico da parte laboratorial, tá bom, pessoal? Por isso que ele cobra bastante, por isso achei essa prova de nível muito alto. Nossa alternativa está correta e fala propriamente aí do método de diluição. 56. O método manométrico para determinação de DBO necessita de um equipamento específico construído de um sensor de pressão e de garrafas, nos quais amostras devidamente diluídas são colocadas de forma a preencher totalmente o volume interno do recipiente. As garrafas devem ainda conter menos de 15% do oxigênio para ser utilizado pelas bactérias. Questão incorreta, pessoal. Não deve ser preenchida totalmente. Tem que ter um espaço aí para facilitar o trabalho do manométrico, tá bom? É como diz aí a nossa justificativa de número 3. Esses métodos, às vezes, não é necessário diluições. As garrafas não são preenchidas até o limite, senão iriam dificultar o trabalho do manométrico. Beleza? Vamos aqui para a nossa questão 57. A execução do método nefelométrico para determinação da turbidez de uma amostra consiste em agitar lentamente a amostra e esperar para que as bolhas de ar desapareçam. Caso isso não ocorra, depois de colocar a amostra de frasco de leitura, deve-se levá-la para um banho ultrassônico durante 1 ou 2 segundos, ou aplicar vácuo para que as bolhas se desfaçam. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, já pede aí uma experiência muito grande aí e muito específica nessa parte aí de laboratorial, está pedido aqui para vocês, porque é uma especificidade aí laboratorial da prática. A justificativa 57, que corresponde à justificativa número 1, não é tão comum de ser realizado, certo? Por depois que se pega o jeito, não é necessária a geração de bolas, apesar de ser uma forma de identificação, mas a nossa questão se torna incorreta, tá bom? Porque não é muito comum de ser realizado. A 58, que corresponde à nossa justificativa de número 2, a 58 fala assim: é possível, por meio da medida de condutividade, estimar o valor dos sólidos totais dissolvidos de uma amostra. Certo, correto. A condutividade elétrica estima os sólidos totais, tá bom? É muito importante vocês estudarem a relação dos sólidos dissolvidos, sólidos suspensos, a relação de como ele é analisado, o que analisa eles, a condutividade, a temperatura, o pH, entendeu? 59. Para a medida correta da cor da água, os sólidos dissolvidos devem ser removidos antes da análise técnica, evitando-se dessa forma a alteração dos resultados devido a possíveis reações químicas desses resíduos com os produtos utilizados na análise, da técnica de análise. Questão errada, pessoal. Não é retirado os sólidos dissolvidos de uma amostra, pois teria que fazer outro tipo de processo de análise química, o que dificultaria o processo.
Então não tem dessa de ser retirado os sólidos dissolvidos. Beleza? 60. O principal objetivo da cloração das estações de tratamento de água é destruir os micro-organismos, evitando doenças. Esse procedimento pode, entretanto, alterar o gosto e o odor da água. Corretíssimo, pessoal. A função do cloro, ela pode sim alterar o odor e o gosto da água se não for colocado em níveis equilibrados de cloro, certo? Mas tem o objetivo aí de destruir os micro-organismos e evitando doenças. Questões de 61 a 63, justificativas de 1 a 3, tá bom? As análises técnicas requerem conhecimento de determinados parâmetros que podem ser medidos experimentalmente. Entre essas medidas, inclui-se as medidas de vazão e as medidas de temperatura. A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem. A variação de volume somente pode ser determinada por termômetro de vidro somente, pessoal. Rapaz, quando tu vê somente, tu já fica meio pé atrás, né? Não, não é somente, tá? Tem outros equipamentos que podem fazer aí essa variação de volume. Então, nossa questão está errada. 62. Existem vários métodos para se medir vazão. Para a escolha do método adequado, é suficiente considerar a natureza do material e o volume. Não, pessoal, está errado. Existem muitas outras variáveis que define a escolha do equipamento para medir vazão, tá bom? A 62 corresponde à justificativa do número 2. A 63. As calhas partial e os vertedouros, conhecidos por medidores de canal aberto, trabalham com grandes variações de vazão. A calha partial somente é um tubo de Venturi aberto. Mede a altura do fluido e apresenta uma grande perda de carga. Rapaz, pessoal, se eu não tivesse estudado essa prova, eu não ia conseguir responder. Estou te falando, porque ele pede aí muito específico, uma experiência aí, para quem está trabalhando aí um tempo aí em operação de tratamento de água e esgoto, certo? A 63, que corresponde ao justificativo número 3, fala assim: a calha partial e o tubo de Venturi são completamente diferentes. Por isso, não podem ser comparados e as partial nem perdem tanto carga assim. Entendeu? Então, tem que ser pensado como quando fazer essa comparação aí da calha partial com os tubos de Venturi, porque são completamente diferentes. 64 e 65, vamos responder. A certeza de um frasco de laboratório estar realmente limpo é fundamental para a confiabilidade dos resultados de uma análise. Outro aspecto igualmente importante é assegurar que os reagentes tenham sido preparados de maneira correta e armazenados adequadamente. Acerca da limpeza dos frascos de um laboratório, bem como de correto preparo e armazenamento das soluções, julgue os próximos itens. Detergente, solução diluída de ácido clorídrico e água destilada são utilizados para o preparo de material antes da análise de fosfatos. Assim, pessoal, geralmente detergente tem muito fosfato, muito fósforo, entendeu? Iria dificultar a limpeza do material. Quanto mais é jogar de detergente, mais vai ter fosfato, ia fazer mais espuma, entendeu? Então, o detergente não se utiliza para limpeza de materiais, tá bom? Porque tem muito fosfato, muito fósforo. Então, é de forma incorreta. 64 está errada. 65. A reação do hidróxido de sódio com a água é endotérmica. Após a solução atingir a temperatura ambiente, deve-se completá-la até o volume especificado e guardá-la em frasco de vidro escuro. E aí, pessoal? Não é endotérmica, tá? Ela não absorve, ela é exotérmica, beleza? O calor não é absorvido, ele explana calor, entendeu? Vamos lá. 66. No que se concerne a procedimento, manuseio e utilização de equipamentos no preparo de uma solução de ácido sulfúrico, o molar, julgue o item a seguir. Depois de selecionar as vidrarias corretas, deve-se colocar 55,4 ml de ácido sulfúrico concentrado em uma proveta, adicionando-se lentamente 800 ml de água destilada fria, sobre rigorosa agitação com bastão de vidro. Finalmente, deve-se diluir a solução fria. Olha só, pessoal, eu não vou continuar a questão. 66 está errada. Nunca faça isso, beleza? Nunca jogue água em ácido,
tá bom? Isso pode causar acidente, é algo muito grave. O máximo que você pode fazer é jogar ácido na água, tá bom? Então não faça isso, questão incorreta. 67 e 68. Com relação às formas de armazenamento, transporte e manuseio dos produtos químicos, julgue os itens que seguem. O sulfato de alumínio e cal hidratada devem ser armazenados em locais secos, sem umidade, como por exemplo, uma bancada de madeira acima do chão. Com certeza, pessoal, a nossa alternativa está correta, pois existe certo momento que a cal hidratada vai começar a absorver a umidade do chão, tá bom? 68. Por serem quimicamente incompatíveis e poderem causar explosões ao reagir entre si, o flúor e o peróxido de hidrogênio não podem ser transportados juntos. Com certeza, a nossa questão está correta. São compatíveis e não causam explosões, tá bom? Não são incompatíveis, pessoal, são compatíveis, certo? E não causam explosões, beleza? Vamos responder 69 a 71. Um diagnóstico embasado na análise de dados gerados pelo sistema de operação e manutenção de uma unidade demonstrou melhor rendimento de bombas de 1000 CV, ineficiência das válvulas de bloqueio e de retenção do tipo Portinhola, simples de obsolescência de quadro comando de motores. Beleza. A partir dessas informações, julgue o próximo item referente à manutenção de ETA e ETs. 69. É possível sanar o problema descrito uma vez que o diagnóstico indicou a necessidade de correção das deficiências das elevatórias, por meio de uma forma de instalações hidráulicas e elétricas, substituindo-se equipamentos obsoletos, como por exemplo, trocando-se as válvulas de retenção, utilizando válvulas de fechamento rápido, disjuntores PVO por disjuntores de vácuo. Assim, pessoal, aqui ele fala formas de melhorar as estações elevatórias, certo? A alternativa está correta. É um pouco chatinho, mas está correto de fazer de melhorar as estações elevatórias, tá bom? Olha só, prática. Tá pedindo uma prática de como... Quem nunca viu, quem tá zerado, nunca viu água e esgoto, nunca entrou numa estação de esgoto e teve ali um conhecimento crítico, não vai saber responder essa questão. 70. Quanto à captação de água subterrânea é realizado de forma intensiva, deve-se verificar, por exemplo, se há infiltração ou percolação de efluentes de fortes sumidouros. Com certeza, pessoal. Por exemplo, sempre quando a gente vai fazer uma outorga subterrânea, a gente faz análise da água, porque vai que aí houve a percolação de efluentes, de fossas ou sumidouros, entendeu? Pode causar aí problemas na saúde, dependendo de que objetivo é utilizada aquela captação subterrânea, né, pessoal? Então tem que fazer essa análise. 71. Quanto ao manancial de abastecimento é um rio, um lago ou até mesmo um reservatório. Deve-se assegurar condições operacionais em qualquer época do ano, permitindo assim que a umidade funcione constantemente. Correto, pessoal. Sempre construir os reservatórios, em épocas de seca, é construir obstáculos de modo que o nível do reservatório, caso eu precise, ele continue em equilíbrio, para não secar também, entendeu? Mesmo quando os mananciais estiverem de nível baixo. 72 e 73. No que se refere à operação e manutenção das ETs, julgue os itens que se seguem. A tarefa do operador de controle e o registro e a manutenção das metodologias de controle de dor, seja na dosagem de produtos químicos, seja na exaustão e tratamento de gases. Correto, certo? Cada ET pode trabalhar de forma diferente, assim como as pessoas também, que podem trabalhar na operação e controle de registro, manutenção da metodologia de controle de odor, tá bom? 73. A remoção do material retido na grade é executada com o auxílio de um rastelo comum confeccionado com mais de 2 dentes, de modo a minimizar o peso do material retido na grade. Errado, pessoal. É obrigatório o sistema de gradeamento mecanizado sempre. É muito incomum que sejam realizados manualmente a parte do gradeamento, tá bom, pessoal? Então, na 73 está errada. 74 e 75. De acordo com a NBR de 12.218, olha só, ele pede as NBRs para cheio de água e esgoto, que fala propriamente disso,
sobre os projetos de estações de tratamento de água, os projetos de estações de tratamento de esgoto. Então, por isso que é importante essas legislações e normas, tá bom? Que determina as normas para o projeto de estações lavatoriais de esgoto sanitário. Julgue os itens seguintes no que concerne à operação e limpeza. Como o tempo de detenção deve ser o menor possível, as folgas das dimensões do poço de sucção devem ser eliminadas. E referida norma estabelecente um valor recomendado de no máximo 20 minutos para o tempo de detenção. Assim, pessoal, o valor recomendado em norma não é de 20 minutos, é de 30 minutos, tá bom? Que é o tempo máximo e não de 20. 75. Quanto ao dimensionamento dos condutos, a norma recomenda que os limites de velocidade na sucção sejam menores do que no de recalque. Com certeza está correto. A velocidade de recalque sempre tem que ser maior porque ela precisa de força, tá bom? 76 a 80. Vamos responder. As relações entre massa e volume são muito utilizadas no saneamento para normatizar procedimentos e técnicas. Acerca desse tema, julgue os itens que se seguem. A concentração de material sólidos é sempre medida por uma massa sólida em suspensão dissolvida em um volume líquido. E aí, pessoal? Essa questão está errada, tá? Tem muitos termos conceituais aí que estão incorretos. Suspensão dissolvida, massa sólida em suspensão dissolvida, incorreto, tá bom? 77. A concentração de um sal ou de um floculante na água pode ser expressa em quilograma por metro cúbico. Isso, pessoal, vocês aprendem lá na faculdade que existem as unidades, tá bom? E quando a gente vai analisar uma concentração, geralmente é muito utilizado em quilograma por metro cúbico, tá bom? 78. A medição da densidade, que é uma relação entre massa e volume, pode substituir a medição de concentração. Bom, a interpretação desses parâmetros é diferente. Unidades iguais, porém interpretações diferentes, mas está errada, tá? 79. Se 100 mg de cloreto de sódio ou potássio, se eu não me engano, estão dissolvidos em 1000 litros de água, pode-se afirmar que a concentração no líquido é de 100 ppb. 79 corresponde à justificativa de número 4. Transformação de unidade que deve ter atenção à densidade da água, irá influenciar no resultado da questão. Aqui é uma questão que tu tem que ter, tem que ser feita uma análise aí. Se for, já que ele não menciona a água aí, então a nossa alternativa está errada. 80, que corresponde à justificativa 5, tá bom? Quanto à dissolução de um sal na água atinge seu máximo. Qualquer massa adicional do sal no líquido fará parte do material sólido em suspensão, de forma que a concentração será sempre superior a 1000 kg/litro, pois a densidade da água é próxima a 1 kg/litro. Certo, pessoal? Essa questão está errada. Tem muita informação dentro dessa questão aí que está fora de contexto, tá? E depende muito da temperatura, o qual não é colocado nessa questão. Beleza? Então, essas questões aí tá bem puxado para vocês, como eu falei. Bem puxado, tá bom? Tem que ter uma análise aí bem aprofundada dessas questões. Vamos continuando. Questão de 81 a 84. Quanto aos procedimentos físicos, químicos e biológicos em ETAs e ETs, 81. Os dispositivos de remoção de sólidos grosseiros, grades, são construídos de barras de ferro ou aço paralelas, posicionadas transversalmente no canal de chegada dos esgotos na estação. Perpendicular, de tratamento perpendicular ou inclinadas. Dependendo dos dispositivos de remoção do material retido, as grades devem permitir o escoamento dos esgotos para produzir grandes perdas de carga. Essa questão está errada, tá, pessoal? As grades de rede de esgoto de tratamento não pode ser feita perpendicularmente, certo? Ao canal ou ao escoamento. Ela deve ser feita de forma inclinada. Quando ele colocou perpendicular ali, a questão já começou a ser incorreta. Tem que ser apenas inclinada. 82. O processo convencional de lodos ativados é composto das seguintes etapas: unidades: preliminar, gradeamento, desarenação, decantadores primários, tanque, geração. Isso, beleza. Ela segue aí
passos a passos de um tratamento de esgoto convencional de lodos ativados. Beleza? É como corresponde à nossa justificativa de número 2. Essa linha de tratamento, porém, tem casos que uma dessas etapas não participe do tratamento. Tem casos, né? Dependendo da ETA, do município, certo? Do tipo do município, que faz o seu tipo de tratamento de esgoto. 83. Os decantadores primários providenciam uma redução de carga orgânica afluente ao tratamento físico sedimentológico. O lodo separado dos decantadores secundários retorna para o tanque de aeração, mas há necessidade de descarte do lodo excedente para o controle do processo biológico. Errado, pessoal. O tratamento primário é isso mesmo, porém não prepara o efluente para esta etapa. O secundário, a afirmação está correta, tá? Se tivesse secundário aí, mas é o primário que está falando, tá bom? Então, nossa questão está errada. 84. As lagoas aeradas mecanicamente foram concebidas para resolver problemas de sobrecarga de sistemas de lagoas de estabilização. A aeração ajuda no rendimento das lagoas de estabilização. Questão errada, tá bom? E corresponde à justificativa de número 4. Novamente, pediu muita especificidade. Se eu não tivesse estudado aí, eu que não tenho uma prática dentro da operação de água e esgoto, ia dificultar bastante para mim, certo? A resolução dessas questões, tá bom? Agora vamos para a questão 85, 86 e 87, certo? Quanto aos dispositivos utilizados em estações de tratamento, julgue os itens seguintes. Nas estações de grande porte, as grades devem ter um dispositivo mecanizado de remoção de material retido, que é construído de um rastro mecânico, tipo pente, cujos dentes se entrepõem nos espaços entre as barras de grade. O rastro é acionado por um sistema digital de válvulas, sendo que a remoção ocorre no sentido ascendente e na parte superior. O material é depositado sobre a esteira rolante e o descarrega na caçamba. Então, como vocês podem ver aí, pessoal, eles pedem aí como se vocês já trabalhassem numa estação de tratamento de esgoto, tá? Mas a questão 85, ela está errada. Muitos acertariam para quem tem vivência em rede de esgoto, né? Mas a questão do 85 está errada, mas porque pode ser em qualquer estação, entendeu? De acordo com a justificativa número 1. E não apenas de grande porte. Existe também outros dispositivos e não apenas o rastelamento. Questão 86. Existem basicamente dois tipos de decantadores de esgotos. O de secção octogonal, o concêntrica em planta, e de escoamento longitudinal. E os de secção circular. Octogonal, pessoal, octogonal não existe, tá bom? Então, essa questão faz-se ser errada, tá? Octogonal não existe. Decantadores de seção octogonal. 87. Os adensadores por gravidade são unidades semelhantes aos decantadores de secção circular. Em planta, sendo alimentados com lodo pelo centro e pela parte superior, dentro de um anteparo que o direciona para o fundo de onde é removido após sofrer adensamento. Enquanto isso, o líquido sobrenadante escoa pelos vertedores perimetrais posicionados na superfície do adensador, podendo ser recirculado à entrada da ET. Questão correta, tá, pessoal? Essa questão justifica no ponto 3, certo? O descrever de ponto a ponto os adensadores de lodo. Olha só. Tu tem que saber sobre os adensadores de lodo, rapaz. É por isso que eu falo, mano. É isso que eu falo que a prova da CESP foi difícil. Eu achei essa prova difícil, viu, pessoal? E eu acho que vai ser parecida com a da OSP, que ela vai pegar essa prova como base. Tá bom? Vamos para a questão 88 a 92. Quanto aos processos utilizados em estações de tratamento, julgue os itens subsequentes. Na variante do processo de lodos ativados, conhecida por aeração prolongada, não se empregam decantadores primários. E o tratamento biológico é dimensionado de forma a produzir um excesso de lodo não mineralizado, sem necessidade de qualquer tipo de digestão complementar de lodo. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, essa questão está errada, tá? Segundo a justificativa 1, que compõe a 88, é possível, porém emprega-se sim decantadores primários.
A geração prolongada gera-se um lodo mineralizador, porém tem equívocos na questão, tá bom? Aí tem que ter o conhecimento aí sobre lodo mineralizado, tratamento biológico, um negócio bem mais a fundo, tá bom? 89. Nas situações em que ocorrem grandes flutuações de população e, consequentemente, de carga orgânica, a variante com aeração prolongada pode operar sobre o regime de bateladas sequenciais. Certa, tá, pessoal? A oscilação grande de carga orgânica ameniza as bateladas, tá? 90. Um sistema de lagoas aeradas mecanicamente é um processo de lodos ativados, sem recirculação de lodo, composto de tratamento preliminar, gradeamento e desalienação, lagoas aeradas mecanicamente e lagoas de decantação. Essa alternativa, essa questão está certa, tá? Que faz parte da justificativa de número 3. Nas lagoas aeradas tem uma grande produção de lodo, por isso é necessário um decantador secundário, como diz a questão. Certo, pessoal? Vamos para 91. O processo convencional de lodos ativados é um sistema de tratamento por filtros biológicos aeróbios, em que os tanques de aeração são substituídos pelos filtros biológicos. Questão errada, que faz parte na justificativa de número 4. Tanque de aeração não pode ser substituídos por filtros biológicos, porque são completamente diferentes e executam especificidades quanto ao seu tratamento. Tá bom? 92, pessoal. O processo de sedimentação é governado principalmente pela concentração das partículas de suspensão. Quanto mais concentrado for o meio, maior será a sedimentação. Questão errada. Concentração no meio não tem nada a ver, tá bom? O que importa é a concentração das partículas. Não adianta nada o meio concentrado. Vamos agora para a nossa questão 93. Quanto aos processos físicos, químicos e biológicos utilizados em estações de tratamento, julgue os itens de 93 a 96. Em suspensões bastante diluídas, prevalece a sedimentação do tipo 1 individual ou discreto. Nesse caso, as partículas sedimentam-se individualmente sem ocorrerem interrelações, segundo uma velocidade constante ao longo da profundidade do tanque. É o tipo de sedimentação predominante nas caixas de areia, em que a velocidade de sedimentação pode ser calculada por meio de equilíbrio de força atuante, etc, etc. Essa questão ela está errada, tá, pessoal? Não acontece em suspensão muitas diluídas, mas o restante da questão está correta. Uma palavrinha só que faz a questão incorreta. Olha só como a banca é pilantra. 94 a 96. Também outra questão enorme que fala sobre o processo de lodo ativado, que pode ser enquadrado como tratamento aeróbio de crescimento e suspensão, certo, na massa líquida e em retenção da biomassa. A introdução de oxigênio pode ser feita de diferentes formas, como por meio de aeradores superficiais, sistemas com difusores e até mesmo o oxigênio puro pode ser introduzido diretamente nos tanques ou sólidos biológicos. Crescem na forma de flocos e são mantidos, etc, etc. Essa questão 94 está correta, tá? É o processo tradicional de lodos ativados. Uma boa floculação a 95 é necessária para que se tenha elevada recuperação de sólidos do decantador secundário e efluente final com baixa concentração de sólido de suspensão. A perda de sólido de suspensão junto com o esgoto tratado é inevitável. O ajuste operacional de processos de lodos ativados consiste essencialmente em procurar encontrar as condições ambientais que levem a melhor floculação possível, etc, etc. A 95 está correta, tá, pessoal? O processo de decantação secundária não dá para remover 100% dos sólidos em suspensão, como diz a questão. 96. O objetivo da desidratação de lodo é levar o teor de sólido geralmente acima de 20%, de modo a aumentar o volume a ser transportado e a permitir sua disposição final em aterros. A agricultura e jardins pode ser feita por via natural ou mecanizada. Questão errada, tá, pessoal? Desidratar o lodo é remover a água do lodo, de modo que ele ocupe menos espaço ainda, né? Que é o que, ao contrário, o que a 96 diz. Questão 97, que fala da calha parcha, né? Calha parcha, que é um excelente equipamento muito conhecido de medição de vazão que vocês têm que saber. Com certeza vai cair lá. A calha parcha é um dispositivo em forma de um canal aberto com dimensões padronizadas, utilizado para medir a carga orgânica do afluente e sua relação com a vazão, de forma a possibilitar a estimativa de concentração de carga orgânica. Não, pessoal, a calha parcha ela mede apenas vazão. Ela não mede nada de carga orgânica de afluente, nada disso. Tá bom?
A 98, a água é forçada por uma garganta relativamente estreita, sendo que o nível da água, a montante da garganta, é o indicativo da descarga e da concentração a serem medidas, independentemente do nível da água jusante de tal garganta. Errado, pessoal, 98. A calha-pacha não mede concentrações, é apenas vazão e ponto, beleza? Vamos agora aqui para a nossa penúltima e última questão. Quanto aos procedimentos operacionais utilizados nas estações de tratamento. Nas grades manuais, o operador remove o material retido por meio de ansime. Quando a secção obstruída atinge cerca de 50% do total, o material removido é depositado em tambores ou caçambas, orifícios no fundo para o escoamento da água. Essa questão, pessoal, questão 99 correta, tá bom, pessoal? Porém, os procedimentos são diferentes. Assim, nos decantadores primários, sob as condições de escoamento, normalmente adotadas em projetos, ocorre a remoção de 50% a 60% de sólido de suspensão de esgotos sanitários. Corresponde a cerca de 30% a 40% da DBO. Assim, pessoal, essa questão, ela fala aqui na justificativa dela que o decantador primário dá para remover de 30% a 40%. Porém, isso é apenas em projeto, né? Não é que aconteça na realidade. Por isso a questão C está errada. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a correção da nossa prova de operador de água e esgoto lá de 2009. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, como vocês puderam observar aí na prova da Embasa lá de 2009 de operador, é uma questão com dificuldade elevada, tá? Com nível alto de dificuldade, tá bom? Pede muita especificidade de tecnologias de esgoto, como lodos ativados, decantadores primários, decantadores secundários, como vocês podem ver. Ele pede prática, né? Ele pede como se tu soubesse ali o ponto a ponto como aquele equipamento, aquela tecnologia funciona. Inclusive, serve também para aqueles profissionais que trabalham com projetos, né? Que sabem de como a tecnologia funciona, né? E com certeza facilitaria muito mais para eles responder as questões. Para vocês verem o nível dessas questões, certo, pessoal? E continue aprendendo sobre isso, continue estudando sobre isso, sobre as tecnologias utilizadas, os equipamentos de água e esgoto que tem dentro da estação de tratamento de água e esgoto, dentre outros equipamentos e tecnologias, porque com certeza eles vão perguntar isso. Tá bom, pessoal? Então, quem gostou do nosso vídeo, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. Tá bom, pessoal? E bem aqui, eu vou deixar aqui os prováveis assuntos de caírem na redação. É importante de vocês saberem que vai ajudar bastante também a vocês fazerem uma redação com qualidade, tá bom? E de forma técnica. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Fui!